É com muito gosto que aceito participar nesta iniciativa do movimento Não Tape os Olhos, manifestando a minha total discordância, para não dizer mesmo oposição, à ideia de privatizar a TAP. E tomo esta posição porque entendo que um país, um Estado, para se afirmar claramente como país independente e soberano, não pode perder referências, mas para além de não poder perder referências, não pode prescindir de centros de decisão. E a verdade, compreenderão que eu diga, até porque isso corresponde àquilo que sempre pensei, é que quando um país vem perdendo todos os anos centros de decisão no plano político, quando perde também esses centros de decisão no plano económico, esse país pode continuar a existir sob o ponto de vista formal, pode continuar a ter uma bandeira, pode continuar a ter um hino, mas deixa de existir realmente sob o ponto de vista substancial. E as pátrias, as nações, os países, os Estados, como lhes queiramos chamar, só se afirmam, só se projetam, só existem quando possuem referências e centros de decisão económica. Uma empresa é um centro de decisão económica. Ora, quando nós verificamos que ao longo do tempo Portugal tem vindo a ser progressivamente vendido a retalho e vendido a grosso, em imensos setores de atividade, e quando somos confrontados com o facto de poderem vender a TAP, isso significa mais um prego no caixão de tantos que nos querem atirar para debaixo da terra. E eu creio que é dever de todos os portugueses, da direita, da esquerda, do centro ou de coisa nenhuma, seja qual for a sua orientação política, seja qual for a sua orientação ideológica, manifestarem-se, dizerem de sua justiça e não consentirem que mais esta atitude lesiva do interesse nacional possa ser posta em causa. Admito que muitos portugueses discordem aqui e ali da forma como a TAP ao longo dos anos pôde funcionar. Admito que muitos portugueses considerem que em determinados momentos a TAP poderia ter funcionado melhor, que funciona pior, que alguns preços de bilhetes são demasiado caros ou demasiado excessivos. Admito tudo isso. Mas não se pense que é pelo simples facto de existir uma mudança do dono, uma privatização, que a circunstância se vai alterar. E depois há um outro dado que tem sido muitas das vezes repetido e que eu entendo também realçar, que é este. Portugal, com todo o respeito pela opção europeia, Portugal é mais do que o seu próprio território. Portugal é uma língua. E uma língua é um fator estratégico fundamental de afirmação política e de afirmação económica. Um país que tem milhões de portugueses espalhados pelo mundo. Muitos deles que tiveram necessidade daqui sair para encontrar a sobrevivência que aqui não tinham. É um país que não pode prescindir de um elo permanente de ligação, nomeadamente ao nível das vias de comunicação. E a TAP é esse elo. Não é por acaso que os romanos, quando conquistaram o mundo, e quando foram donos do universo da época, não é por acaso que os romanos davam particular atenção às vias de comunicação. E não é por acaso que todos os impérios e todos os Estados, e basta ler a história e basta estudar um pouco de história, nunca prescindiram de considerar como estratégica a ideia de linhas de comunicação. A comunicação e os meios de comunicação são fatores importantíssimos da independência de qualquer país. Vender a TAP é prescindir ainda mais da independência de Portugal. E nenhum português, do meu ponto de vista, digno de o ser, que quer honrar a história e projetar essa história, não em termos de passado, mas fundamentalmente em termos de futuro, pode aceitar de braços cruzados um crime, eu considero um crime político, e um crime contra a própria soberania nacional, a venda da TAP.
E por isso me associo a esta iniciativa do Movimento Não Tape os Olhos. Vou subscrever a sua proposta de referendo nacional para que os portugueses digam de sua justiça. Porque a TAP não é de nenhum governo. A TAP é de Portugal. E esta ideia de que um governo, mesmo que seja maioritário e mesmo que seja legítimo, pode vender o seu próprio país, é uma ideia que nós não podemos aceitar. E por isso eu espero que este meu singelo, simples, modesto contributo possa ser mais um testemunho a tantos outros que contribua para pedir aos portugueses que se manifestem, que se associem, que participem contra este flagelo e contra, repito, este crime. Muito bem.